E agora nós vamos bater um papo com a Natália Sampaio, ela que é engenheira florestal e também engenheira civil. A Natália é formada pela Unesp de Botucatu como engenheira florestal, também é especialista em gerenciamento ambiental pela USP e também engenheira civil formada pela CEUNSP e cursando atualmente 2 pós-graduações de engenheira civil e arquitetura com ênfase em projetos e gestão de obras e outra em saneamento. Trabalhou com gestão ambiental, trabalhou e trabalha, com gestão ambiental no setor público por 7 anos e há 10 anos é consultora ambiental. Natália, um bom dia a você, muito obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui até a Raízes FM no dia de hoje para a gente falar sobre o meio ambiente, sobre a arborização urbana. Bom dia, Tony, bom dia, Marquinhos, estou muito dia. feliz em estar aqui, agradeço o convite. Acho que é um assunto muito importante para a gente trazer à tona, que tem que ser falado, tem que ser debatido, trazer as dificuldades, as potencialidades da arborização urbana e tô aqui para a gente bater esse papo hoje. Natália, então antes de começarmos nossa entrevista, quais são as principais áreas de atuação sua? Hoje eu continuo trabalhando no setor público, Eu estou no cargo de chefe de divisão de meio ambiente lá em Rafar. Eu trabalhei durante 7 anos na diretoria de meio ambiente de Capivari e desde que eu me formei, em 2011, eu trabalho com consultoria ambiental. Trabalho bastante com caracterização ambiental, licenciamento ambiental, processos de regularizações junto ao Ministério Público. A gente acaba fazendo um pouquinho de tudo, Vai aprendendo numa área, vai se especializando em outra. Então, meu campo de trabalho ele é bastante amplo e tem vários parceiros também que me ajudam nessa jornada, que a gente não pode também abraçar o mundo, Não consegue. Exato. E é isso. Natália, agora para a gente começar a abordar os temas, como a pessoa deve se planejar, para fazer o plantio de uma árvore em área urbana. Posso pegar um pé de manga e plantar na frente da minha casa, Natália? Na verdade, poder você pode, nada te impede, infelizmente, Mas existem várias normas técnicas, várias regulamentações que a gente sempre orienta que seja feita uma consulta ao órgão técnico, Geralmente o órgão municipal ele pode dar esse suporte, ou um profissional da área também. Então, a gente sabe que um pé de manga numa calçada, ele vai trazer inúmeros problemas, Vai ter manga caindo no carro, caindo nas pessoas, tem um risco, ou a manga no chão, a pessoa pode passar, pode escorregar. Então, eu acho que a técnica é indispensável. É muito nobre a atitude de uma pessoa querer plantar uma árvore na frente da sua casa. Hoje, infelizmente, as pessoas só veem um lado negativo, Vê muito isso. Vai fazer sujeira, vai entupir calha, e acaba deixando de fazer essa ação por conta de alguns empecilhos que são fáceis de resolver. Então, eu acho que vale essa consulta a um profissional, vale essa consulta ao órgão municipal, que pode dar toda a orientação. Aqui em Capivari, principalmente, eles estão bastante estruturados para isso, lá em Rafar também. E vale fazer essa consulta e plantar árvore, sim. Então, falando agora na parte urbana, Marquinhos, só para terminar, qual seria a melhor espécie para se plantar na área urbana, Natália? A escolha da espécie, ela depende de vários fatores, de vários parâmetros. Você tem que sempre fazer uma análise prévia. Ver qual que é o espaçamento, o espaço, o comprimento da calçada, a largura da calçada. Ver se existe fiação, qual é o tipo de construção que tem ali, se é um terreno, se é uma casa, se é um sobrado, se é um prédio. Ver se existe conflitos com equipamentos urbanos, poste, encanamento de rede de água, encanamento de rede de esgoto, se tem a iluminação pública. Então, são várias coisas que devem ser levadas em consideração para tomar a decisão de plantar uma árvore. A fiação que você fala é com relação à rede elétrica? Existe alguma lei que fala que não se pode plantar em onde passa a rede elétrica ou não? Não existe lei, existem normas técnicas, que elas dão as orientações. Na verdade, nada impede que você plante uma árvore embaixo de fiação elétrica. O que você tem que fazer a análise é para ver qual espécie você vai escolher. Você não vai plantar um ipê roxo gigantesco embaixo de uma fiação, que você vai ter uma manutenção a vida toda, vai ter problema com rede. E a gente fala também muito em fiação elétrica, mas a gente tem fiação de telefonia. Então, só não vai ter o curto, mas a gente tem também vários problemas,
Então, nada impede que seja plantada uma árvore embaixo de fiação, desde que seja uma espécie adequada, pequeno, às vezes até médio porte, vai exigir uma manutenção um pouquinho maior, mas não é impossível, não. Porque esse fato aí chama muita atenção da gente, principalmente em época de chuva forte, de ventania. Sim, sim. A gente vê muitos casos aí de realmente de assustar, né? Quando uma árvore está numa rede elétrica, começa a dar a faísca para todo lado. Sim, sim. E uma das principais reclamações que eu tive ao longo desse tempo que eu ocupei os cargos em órgãos públicos é com relação a isso, né? A reclamação, na verdade, a grande maioria é fiação e caindo folha, entupindo calha, que o pessoal quer cortar a árvore e tudo mais. Existe uma parceria, né, com a empresa de energia, que eles fazem as podas em fiação, quando estão em mais dificuldade. Isso também é muito importante, porque a gente não vai colocar um funcionário de uma prefeitura para correr um risco ali de tomar um choque, alguma coisa mais grave até. Então, a gente pede o desligamento da rede para fazer a manutenção e tudo mais. Existe um programa hoje com a CPFL, que é para fazer a substituição dessas árvores de grande porte, dessas árvores inadequadas, embaixo de fiação. Esse programa está sendo implantado lá na cidade de Rafar. Aqui em Capivari existe uma parceria também, que a CPFL sempre atende quando são solicitados com relação à poda em árvore embaixo de fiação. Então, são vários fatores assim que tem que ser analisado, e por isso a importância da participação técnica nas questões voltadas à arborização urbana. Natália, agora eu já fiz todas as consultas, já sei qual árvore eu vou plantar lá na frente da minha casa ou até mesmo no meu quintal. Como que a gente pode saber o tamanho da cova para colocar a muda dessa árvore para fazer o plantio? Essa resposta, Tony, também depende de alguns fatores. Tudo depende, né? Que a gente tem as árvores, elas são seres vivos, né? Elas são extremamente dinâmicos, elas vão mudar muito ao longo dos anos, né? Então, existe uma resolução da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a resolução 33 de 2018, que ela prevê algumas diretrizes do programa Município Verde Azul. Dentro dessas diretrizes, tem uma específica para arborização urbana. E ela determina o espaço árvore, né? O espaço árvore, ele diz que a cova para que você plante a árvore, ela tem que respeitar uma largura de 40% do tamanho da largura total da calçada. Aí entram outros fatores também, a questão da acessibilidade. A gente prevê pela lei da acessibilidade que o passeio ele tem que ter pelo menos 1,20 m, né? Para que as pessoas possam caminhar, cadeirantes, idosos, mães com carrinhos de bebê. E aí o restante dessa calçada tem que ser para serviços, plantio de árvores, posteamento, enfim, os serviços urbanos que a gente necessita. Então, o ideal para novos empreendimentos, o que é exigido hoje, é que a calçada tenha pelo menos 2,5 m. E desses 2,5 m, 40% desse valor tem que ser para a árvore, e aí isso na largura, e no comprimento tem que ser o dobro disso. Então, vamos colocar um exemplo que é mais usual, que é o que a gente mais tem. Se você tem uma calçada aí de 2 metros, você vai ter que colocar pelo menos 80 centímetros, né? Deixar 1,20 m do passeio, da acessibilidade, e 80 centímetros de largura e 1,60 m de comprimento. E ali é o espaço ideal que a árvore pode se desenvolver. E já aproveitando, e o tamanho da muda que pode ser plantada? O ideal, que a gente fala que é mais fácil de se desenvolver, é a partir de 1,20 m, 1,5 m. E aí tem várias técnicas que você tem que levar em consideração para que essa árvore se desenvolva de forma plena. Você tem que fazer um tutoramento, fazer a rega constante, principalmente enquanto ela estiver em fase de adaptação. O que seria um tutoramento? É o bambuzinho que a gente coloca do lado e faz a amarração na muda. Ou bambu, ou um cercamento, depende, tem vários tipos de tutoramento. Uma técnica aí utilizada na agricultura, né? Sim, também. Um dos assuntos que já estava na pauta aqui, Natália, e também a nossa ouvinte encaminhou essa pergunta através do nosso Facebook, ela gostaria de saber o que ela pode fazer quando a árvore do vizinho está afetando a casa dela, a raiz está quebrando a calçada dela. Aqui no caso a gente ia falar da árvore estar invadindo, se poderia podar ou não. Uhum. Mas nesse caso também são parecidos as situações? São, é a mesma regulamentação. O Código Civil Brasileiro, ele prevê no artigo 1284, se eu não estou enganada, mas acho que é isso mesmo, que a árvore que está na propriedade do seu vizinho, que ela faz na divisa, ela dentro da sua propriedade,
o proprietário pode podar da divisa para dentro. A mesma coisa com as raízes e com os frutos. Se tem a árvore lá e está caindo fruto na casa, o fruto que caiu é dela, ou que está lá suspenso, ela pode pegar sem problema nenhum. Então, da divisa para dentro, seja ramo, seja fruto, seja raiz, ela pode fazer a manutenção devida assim e não precisa nem de autorização do órgão. Mas a gente pede para tomar muito cuidado, no caso da ouvinte, com relação à poda de raiz. Tem que tomar muito cuidado porque vai mexer com a estrutura da planta. Dependendo da árvore, se for uma árvore de grande porte, é legal ela entrar em contato aí com a diretoria de meio ambiente, pedir uma orientação, pedir um laudo aí para ver o que está acontecendo e ver se a poda de raiz vai ser suficiente para resolver o problema sem causar nenhum dano. Porque muitas vezes, você não fazendo a poda da raiz corretamente, você pode acabar matando a árvore, Natália? Na pior não na pior das hipóteses, mas comumente é isso que acontece. Você faz uma poda de raiz, você vai acabar mexendo com a estrutura dela, e aí você tem até riscos de acidente. Você vai mexer com a estrutura dela, pode cair, um vento, aí uma rajada de vento, ela pode ter queda de galhos, ou até da própria árvore mesmo, causar até acidentes aí com pessoas, com vidas, né? E suponhamos que você, aonde você mora, na sua casa, tem um fundo, aonde tem uma área grande, uma área verde, no caso, mas não seria uma área verde, senão eu acho que você vai entender de uma outra forma. É propriedade particular, existe um eucalipto muito grande, e quando chove, venta, parece que esse eucalipto vai cair em cima da sua casa. Se acontecer isso, o que causa, em termos de prejuízo, para o proprietário, né, da residência e também do terreno? Eu acho que eu entendi sua pergunta, mas se não for o que eu entendi, você me corrige, por favor. Uhum. A árvore, ela tá dentro de um terreno particular, Isso. e aí você tem um acidente com vento, qualquer Que que cai seja em cima motivo, da minha casa, por exemplo. e você é o vizinho, por Isso, exemplo. isso. O proprietário onde a árvore está localizada, ele vai ter que te indenizar pelos danos que ele te causou. Porque a árvore, ela é de responsabilidade de quem está ali, né? Então, ele tem que dar o manejo adequado, tem que fazer a manutenção, as podas. O eucalipto mesmo, que você citou como exemplo, ele não é indicado nunca para você ter num quintal, para você ter numa área verde que seja. Ele é uma espécie que tem crescimento rápido, mas também ele é muito instável, né? Ele pode... ele cresce com fuste, com um tronco muito reto, né? E aí acaba causando problemas aí não é uma árvore apropriada para área urbana. Exato. Natália, eu estava até ouvindo aqui uma mensagem de um ouvinte e, infelizmente, você não vai poder mais responder. Eu quero agradecer o Kleber, que mandou a mensagem. Ele gostaria de saber sobre o ecoponto do Esgariboldi, mas, infelizmente, a Natália não está mais à frente da Secretaria de Meio Ambiente da cidade de Capivari. Ela agora está na cidade de Rafara. Então, infelizmente, Kleber, ela não pode responder essa pergunta sua, tá bom? Muito obrigado mesmo assim pela sua participação. Natália, dando continuidade aqui, agora eu tenho a minha árvore lá na frente da minha residência, ou até mesmo no meu quintal, no meu sítio, e eu estou precisando fazer uma poda dessa árvore. Como eu devo proceder? Primeiramente, você vai fazer uma solicitação de autorização, se for aqui em Capivari, né, para a Diretoria de Meio Ambiente. Aí o técnico vai até o local, vai avaliar a situação da árvore e vai indicar qual que é o tipo de manejo de poda mais adequado para a situação. Geralmente quem faz essa análise é o Diogo, ele é especializado, ele é um profissional excelentíssimo, e ele pode fazer essa análise e essa indicação. Geralmente na própria autorização vem o tipo de manejo que você pode fazer. Os mais comuns que a gente encontra é poda de manutenção e levantamento de copa, né? Aí vai depender, essa poda tá caindo muita folha, tá numa fase em que a árvore tá precisando cortar os galhos, é uma árvore que ela tá em frutificação, se ela tá em frutificação vai ter que esperar um pouquinho, não pode fazer já, porque até pelo próprio ciclo reprodutivo das plantas, né? Então, vai depender muito, mas o primeiro passo é fazer essa solicitação para o órgão ambiental, né, municipal, e aí o técnico vai fazer a análise e vai indicar o melhor manejo. Inclusive, Marquinhos, se eu não me engano, eu não sei se foi ano passado ou ano retrasado, nós fizemos uma solicitação para a Natália, lá para a chácara da rádio, onde tem um IP roxo, grande e alto. Inclusive o Diogo, né? Sim. Ele foi até a chácara e realmente ele fez uma análise e mostrou exatamente o local onde precisaria fazer as podas e identificou até um dos galhos que
acho que estava a cerca de 10, 15 metros de altura, um dos galhos que estava, eu não sei dizer se é uma praga ou o que é que tinha matado aquele galho, e ele falou que determinado galho precisava ser cortado. Então tem uma análise mesmo para ser feito e para ser podado da melhor forma possível, né, Natália? Sim, sim. Até eu não me recordo. Eu lembro que eu fui com o Diogo nesse caso aí, mas eu não recordo qual era realmente a situação da árvore. Geralmente a gente tem algumas espécies que são parasitas que elas se desenvolvem, principalmente nas árvores de grande porte. E elas se alimentam dos nutrientes que a árvore tem dentro do seu xilema, né? Que são os vasos, xilema e floema, que são A os... seiva. Exatamente, a seiva, que são como se fossem os vasos sanguíneos das plantas, né? Essa matéria eu gostava na escola, viu? Eu sou suspeita para falar, né? E aí ela acaba causando secamento realmente dos galhos, e aí fica um galho seco que uma árvore de grande porte, como era lá no caso da chácara, aí acaba colocando em risco, né, as pessoas, os bens, né? E é importante fazer essa manutenção, sim. Natália, agora, em relação a corte de árvores e também numa situação, eu tenho várias árvores ali no meu terreno, na minha calçada, só que, na minha calçada não, dentro do meu terreno, só que eu vou precisar fazer uma construção. Qual é o procedimento para poder fazer essa construção de um muro e poder estar arrancando algumas árvores? Como que funciona toda essa situação? Primeiramente, uma das exigências da legislação municipal aqui de Capivari é que você tenha uma planta aprovada, né, na prefeitura para poder fazer essa construção. Então, através dessa planta aprovada, você vai entrar com um pedido de análise no órgão municipal, e aí eles vão verificar, é realmente necessário tirar essa árvore para construir? Não tem outra medida viável? Não tem. Então, aí vai ser feito um laudo também pela equipe da Diretoria de Meio Ambiente e autorização. A lei prevê uma compensação ambiental em alguns casos de corte de árvore em terreno. Se a espécie da árvore que está lá, que vai ser suprimida, ela é nativa do Brasil, ela vai gerar uma compensação que pode ser ou o plantio de 15 mudas em algum local adequado ou a doação de 15 mudas para o viveiro municipal. A lei estadual, a lei municipal, ela segue a estadual nesse caso, ela prevê essa compensação só para as nativas. Se for uma árvore exótica, um pé de manga, um eucalipto, como a gente citou aqui, ela dispensa essa compensação. O Oswaldo Armelin, ele mandou aqui: posso cortar uma leucemia? Leucena, que nasceu em frente da casa da minha mãe? A leucena, ela é uma árvore, uma espécie invasora. Existem até diversos estudos aí, pela Exalc, por outras instituições, que para ver quais são os benefícios de fato dessa árvore, se tem algum benefício, ela é uma praga, ela tem um potencial de desenvolvimento muito rápido, a germinação de suas sementes são também praticamente que 100% efetiva, caiu a semente no solo, vai brotar, então... Essa é aquela que tem aquelas... umas vagenzinhas. Umas vagenzinhas. Isso. Então ela tem um potencial de dispersão muito alto e de desenvolvimento também. O que acontece muito é o desenvolvimento das leucenas em área de preservação permanente. Qualquer tipo de intervenção em área de preservação permanente, mesmo que seja para tirar uma árvore exótica invasora, você precisa ter o licenciamento e a autorização do órgão. No caso dele, eu não consigo falar se ele pode ou não tirar essa árvore, mas também cabe uma consulta, porque daí vai ver o entorno, vai ver onde é essa área, do que se trata. Hoje, a lei municipal aqui de Capivari, ela fala que qualquer árvore ela precisa ser analisada para autorização do corte. Então, a leucena, apesar de ser uma espécie invasora e até competidora aí para outras espécies nativas de maior importância ecológica, ela também precisa entrar nessa análise para ver se ela pode ser suprimida ou não. Então, vale ressaltar para os nossos ouvintes, né, Marquinhos, que mesmo aquela árvore que você tem dentro do seu quintal, que você pode falar assim, mas está dentro do meu quintal, ninguém vai ver eu cortar, você tem que pedir autorização. Tem que pedir autorização. A lei prevê inclusive multa caso você faça sem ter autorização. Tá, o corte da árvore, sim, a gente tá careca de saber que não pode. Agora, suponhamos que dentro do seu terreno lá, tem um galho que está chegando próximo à fiação. Eu fiz elétrica, eletrônica, por isso que eu me preocupo muito com isso. Né? A gente sabe o que pode acarretar de prejuízo quando acontece um acidente relacionado a isso. Eu posso cortar só a pontinha do galho para que ele não chegue até a fiação, no caso?
Pode sim. A poda de árvores dentro de terrenos, ela dispensa, dentro de terreno eu digo, mas dentro de propriedade, né? Pode ser uma casa, qualquer coisa. Ela dispensa autorização desde que você faça a poda adequada, respeitando os limites de tirar até 50% da copa. Então, você não pode realizar uma poda drástica, por exemplo, que é aquela que depena a árvore, né? Vamos dizer assim, tira todas as folhas, todos os galhos. Vale ressaltar também a importância de você fazer a poda adequada, porque se você faz uma poda com manejo inadequado, um galho que você cortou, ele vai gerar brotações de até 20, 30 galhos, dependendo da espécie. Então, às vezes, você está pensando que você está resolvendo um problema, tirando aquele galho, mas está causando maior ainda, né? Que daí, se você faz de forma inadequada, um galho que te dava problema vai gerar 10, 15 galhos a mais. Então, tem as técnicas corretas, tem que fazer a poda mais próxima, mais rente ao fuste possível. Tem os manuais que indicam isso, então... O que é fuste? Fuste é o tronco. Ah, legal. Desculpa a linguagem técnica. Não, é importante, porque às vezes não sabe, o ouvinte também não sabe, é importante a gente perguntar, né? Tirar as dúvidas certeza. e saber. Então, para esclarecer também, Natália, eu não sei qual é a espécie, aquelas árvores que você vê nas calçadas, que o pessoal faz aquela... Um desenho. Aquela podagem bonita. Então, nesse tipo de situação, não precisa pedir autorização, né? Não. Na calçada precisa. Na calçada precisa. Dentro do terreno, não. Esse tipo de manutenção que você tá dizendo aí, ela chama topiária. E os desenhos realmente que faz na copa, eles podem ser feitos sim, desde que não ultrapassem 50% do volume de massa verde da árvore. Pra gente finalizar, Natália, a nossa ouvinte, a Silvia, ela falou que tem uma árvore na casa dela, só que a vizinha quer cortar. Se ela teria que pedir autorização para a prefeitura. Por ela, não cortaria a árvore, mas a vizinha quer. Acho que já falamos também, né? Tem muitos casos que acontece isso, o Tony, do vizinho se incomodar com a árvore do vizinho, né? Se ela pode fazer a poda a qualquer momento, desde que ultrapasse a propriedade dela, no limite da propriedade dela, mas no caso, para supressão, quem vai ter que solicitar é a dona do imóvel onde a árvore está. Aí, mais uma vez, vai o pessoal lá, a equipe técnica faz a análise, se for viável, eles autorizam, se não for viável, aí não tem como. Lembrando, né, Natália, a autorização de uma retirada de uma árvore, ela não fica só na retirada, né? Não. Ela tem a retirada, ela tem a destinação final dos resíduos, ela tem a questão da compensação ambiental. Então, são vários fatores que são avaliados e por isso a importância da participação técnica. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu quero tirar aquela árvore, mas ela não sabe que ela vai ter que replantar ou doar mudas para o viveiro municipal para compensar aquela árvore que foi retirada, né? Sim, com certeza. Isso é lei, inclusive, não só do município, né? Isso é lei estadual e federal. Para a gente terminar de vez, então, Natália, o nosso ouvinte, deixa eu ver se tem o nome dele aqui, o Edson Morato, ele pergunta, posso plantar árvores frutíferas em praças públicas, tipo abacateiros, pé de manga? Depende muito dessa área pública. Se for, por exemplo, uma área verde, eu não vejo problema nenhum, é até bom. Eu indicaria que ele optasse pelas frutíferas nativas, né? Principalmente se for em área de preservação permanente, próximo de cursos d'água, de rio, córrego. Em praças, eu não indicaria plantio de abacate, manga, por conta da circulação de pessoas, que entra na mesma questão que a gente já comentou das calçadas, né? Que tem um risco, são frutos grandes, pesados, então eu não indicaria. Se for numa área verde, afastado do passeio público, eu não vejo problema nenhum. Natália, muito obrigado pela sua participação. Pudemos sanar aqui dúvidas dos nossos ouvintes e até nossas, né, Marquinhos? Opa, sim! Porque o meio ambiente é um lugar gostoso de se viver, principalmente com os cuidados necessários para proteger todas as nossas árvores, as nossas nascentes, né? Então é muito importante debater um assunto como esse. Com certeza, eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e levar à tona esse assunto que eu considero muito importante para o desenvolvimento das cidades. Eu fico à disposição também, meus contatos, quem quiser entrar em contato pelo Facebook, Instagram, estou à disposição aí, futuras dúvidas, pode... Você quer passar você tem o Instagram, né? Você quer passar os contatos? Tenho sim. Eu tenho uma página no Instagram, principalmente, né? A gente está programando aí progredir para outras redes também.
A página se chama global.ns, então digita lá no Instagram, @global.ns. Aí toda semana a gente está trazendo temas à tona, a gente já falou de arborização urbana, mas vamos falar de novo. Então a gente sempre deixa as caixinhas de perguntas, as enquetes, aí é só entrar em contato lá com a gente, se tiver mais dúvidas, estamos à disposição aí para saná-las. Isso é interessante, a gente acompanhar pessoas da cidade, da região. Muitas pessoas acompanham pessoas de fora, de outras regiões, porque vocês que moram aqui sabem a realidade da nossa cidade, né? Sabe o que realmente pode ser feito, não pode. Isso é importante. Sim, é importante também, porque a gente tem muitos profissionais na área ambiental aqui em Capivari, profissionais altamente qualificados também. E vale a pena ter essa conversa, trazer esses assuntos em pauta, né? Não só a arborização urbana, mas o meio ambiente como um todo, né? A gente está vendo aí muitas mudanças acontecendo no Brasil, com políticas públicas não tão efetivas, que devem ter uma atenção especial aí, porque é um tema muito importante, até o mundo todo fala nisso, né? Então a gente tem que atentar aí as nossas ações e as nossas atitudes para ter sempre um meio ambiente mais equilibrado. Eu acho que a gente pode até marcar, né, Marquinhos, um outro dia com a Natália, para a gente debater um pouquinho desse assunto que está nos últimos dias à tona, que é essa mudança na lei a respeito lá do Amazonas, né? Sim, então vamos para poder pegar um tempo só para debater sobre isso, né, Natália? Fico inteiramente à disposição, vai ser um prazer falar sobre esse assunto também. Aproveitar aqui, ó, o Diogo Pavan deixou aqui o bom dia. Pessoal, um forte abraço para a Natália, excelente profissional. Também a Lurdinha Santos, parabéns pela entrevista, gostei das informações. A Thalita Martins, parabéns, Natália, arrasou como sempre. E a Lurdinha, ela deixou aqui a informação. Tenho muitas mudas de frutas e também coqueiros, que ela mesma faz. E ela falou que quem quiser pode ir buscar até a residência dela. Então, Lurdinha, depois a gente pega o seu contato. É muito importante também essa participação da população em criar mudas, né, Natália? Com certeza, eu acho que em todas as esferas aí da gestão ambiental, eu acho que a participação da população, ela é muito importante e a gente consegue ter um resultado muito melhor quando as pessoas se envolvem, né? Que não adianta eu, profissional, estar aqui falando, batendo o pé, fazendo minha parte, mas as outras pessoas não se envolvem nisso. Então, parabéns aí para a Lurdinha. Se ela quiser entrar em contato lá com a Diretoria de Meio Ambiente, o pessoal vai buscar essas mudas sim. E também, para fechar aqui, a Priscila Gomes. Natália, você é uma profissional excelente. Um abraço, Priscila. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigado e um bom dia, Natália. Bom dia para vocês. Boa semana.